Olá pessoal, meu nome é Marlon, eu sou advogado aqui do MCD e esse vídeo extraordinário está sendo feito em razão de muitos comentários que estão acontecendo relacionados à aplicação da pena no caso do Lindenberg, no julgamento da morte da menina Eloá, e no caso da atitude da advogada. Desde já, eu já adianto que eu não vou fazer comentários a respeito se foi certo ou foi errado as atitudes, e eu não vou fazer comentários pessoais a respeito se ele deveria ter sido condenado ou não. Eu vou fazer comentários jurídicos, o que a lei dita em relação à aplicação da pena e o que a lei dita entre os supostos crimes que foram cometidos pelo advogado. Primeiro, em relação à fixação da pena. O rapaz ele foi condenado a uma pena de 98 anos e 10 meses. Para a sociedade, nossa, a pena muito boa, ele vai ficar 100 anos preso. Não, em primeiro lugar, ninguém fica 100 anos preso. O máximo de cumprimento de pena no Brasil é 30 anos. Só que a aplicação da pena foi de 98 anos e 10 meses, tendo em vista serem vários crimes que ele cometeu, e que a juíza de primeira instância, ela aplicou a pena máxima em todos os crimes, o que está errado. Primeiro, a juíza, ela arbitra a pena no caso mesmo dos crimes julgados pelo júri. O júri, ele está lá para dizer se houve materialidade, se existe autoria, se existe alguma excludente de ilicitude, esse tipo de coisa. Se o júri decide que o réu deve ser culpado por todos os crimes, passa-se para a juíza fazer o arbitramento da pena, que isso cabe a ela. Só que no arbitramento da pena, uma das primeiras coisas que o artigo 59 do Código Penal fala, que é o que trata sobre isso, ele fala que deve ser levado em consideração a primariedade, os antecedentes do réu. O réu, no caso, ele é primário de bons antecedentes. Se ele é primário de bons antecedentes, jamais poderia ter sido aplicada a pena máxima para nenhum dos crimes, porque ele é primário. Então, pode chegar a uma pena próxima à pena máxima, mas não a pena máxima. É o primeiro erro. Segundo erro, existe no direito penal a continuidade deletiva, que é quando a gente, mediante uma mais ação ou omissão, pratica dois ou mais delitos. A parte técnica eu não vou entrar em detalhes. A questão é o seguinte: no caso, o cárcere privado e o disparo de arma de fogo deveriam ter sido levados em consideração como um crime continuado. O que acontece no caso do crime continuado? No caso do crime continuado, não se aplica apenas dos dois crimes separados, que foi o que aconteceu. Se aplica a pena do crime mais grave, com o aumento de 1/6 ou 2/3 nessa pena do crime mais grave. Então, é o segundo erro. A pena ela não poderia ter sido aplicada no máximo e deveria ter sido levada em conta a continuidade delitiva. A não aplicação desses princípios do direito penal é no mínimo leviana e com certeza vai ser alterada na apelação do rapaz. A juíza aplicou uma pena tão alta, tendo em vista que com a aplicação dessa pena, ele poderia ficar preso os 30 anos. Por quê? Porque a aplicação da pena de 98 anos, a progressão de regime, ela vai ser feita baseada nos 98 anos. Na verdade, no caso específico, não vai ser sobre 98 anos, porque vamos ter duas progressões de regime diferentes. A progressão de regime de 2/5 é aplicada aos crimes hediondos. No caso presente, o crime hediondo é a tentativa de homicídio, as duas tentativas de homicídio e o homicídio. Então, vamos somar as penas que foram aplicadas a esses crimes e fazer uma diminuição de 2/5. Com a diminuição de 2/5, ele vai poder ter progressão de regime. Nos demais crimes, a progressão vai ser feita comum, como a lei manda, que é de 1/6. Pela soma que eu fiz, ele, tendo em vista que ele já cumpriu 3 anos, ele deveria ficar aproximadamente uns 27 anos preso até conseguir a progressão de regime, com a pena de 98 anos que foi imposta. Porém, essa pena com certeza vai ser diminuída, ela deve baixar para uns 60, 70 anos, ainda é uma pena alta, mas que influencia bastante na progressão de regime. Outra coisa importante, foi muito comentado pela mídia que a advogada do Lindenberg mandou o juiz estudar. E no final, a juíza pediu para os autos serem enviados ao Ministério Público para apurar um possível crime, talvez de desacato ou de injúria. Primeiro, o crime de injúria. O crime de injúria, ele é muito pessoal, mas ele acontece, de acordo com o artigo 140 do Código Penal, quando alguém comete uma injúria contra alguém, ofendendo essa pessoa em relação à dignidade ou o decoro. Decoro é honestidade, para deixar bem claro. O desacato é quando alguém desacata funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Considerar que a advogada, após uma frase contestável da juíza, disse que ela precisava estudar,
o que na minha concepção é realidade, tendo em vista que o juiz ele tem um objetivo principal. Só existe um juiz em qualquer ação, não só no direito penal, mas em todos os pontos. Só existe o juiz porque ele tem que aplicar a pena, ele tem que aplicar a lei. E ele tem que aplicar a lei baseado na verdade real. O juiz está lá para descobrir qual é a verdade real. Ele está lá para falar, ó, você está acusando você de alguma coisa e você tem uma versão, você tem outra. Eu vou pegar as duas versões, descobrir qual que é a verdade real e baseado nisso vou dar o meu julgamento. A mesma coisa no direito penal. Ele está lá para pegar a versão do réu, pegar a versão que vai ser apresentada pela promotoria, juntar as duas versões, descobrir qual dessas duas versões representa a verdade real e baseado nisso aplicar uma pena. Então, se um juiz levianamente fala em um julgamento que não existe o princípio da verdade real, ou real verdade, como foi afirmado pelo advogado, ele realmente estava merecendo o que o advogado falou, que era pedir para ele estudar um pouco mais. Isso não é ofensa. Ofensa, considerar que isso fosse ofensa, seria colocar o juiz numa posição superior, colocar o juiz e o promotor, talvez, numa posição superior à do advogado, o que é vedado pelo Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB é a Lei 8.906 de 94. Ele é bem claro no artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Então, o conhecimento do advogado, do magistrado, do membro do Ministério Público, ele tem que ser levado como se fosse idêntico, como se fosse igual. Dizer que pelo fato do juiz ter cometido um erro jurídico, e na minha concepção um erro grave, tendo em vista que esse é o objetivo do juiz, o juiz dizer que não existe esse princípio é um erro grave, dizer que isso gera uma ofensa à dignidade ou uma ofensa ao exercício da função de juiz é no mínimo irresponsável. Esse processo por injúria, ou que seja pior ainda por desacato, que não tem como ser desacato nesse caso, ele não deveria ser levado ao prosseguimento. Se fosse levar um processo desse por injúria ao prosseguimento, deveria ser iniciado um processo pela corregedoria para a juíza. Por quê? Porque se o principal objetivo do juiz é aplicar a verdade real, um juiz que não sabe desse princípio, ou que diz que esse princípio não existe, ele não poderia estar exercendo a função, ele não está exercendo a função dele de maneira correta. Então, se fosse aplicar a injúria no caso, se fosse abrir um processo para injúria, teria que abrir um processo na corregedoria contra o juiz também, para apurar se realmente ele precisa mais estudar ou não. E se ele precisa estudar mais, ele teria que sofrer uma punição ou ser obrigado a fazer um curso específico. Outro erro que a juíza cometeu nesse processo foi quando ela disse que quem inquire é o juiz. Isso é uma concepção antiga do tempo em que nós, advogados, ou membros do Ministério Público, eles tinham que fazer as perguntas para o juiz interpretar essas perguntas da maneira que ele bem entendesse e repassar essa pergunta para quem está sendo perguntado. Isso acabou. Hoje em dia, no processo penal, nós estamos falando do processo penal civil, hoje em dia, no processo penal civil, as perguntas, as inquirições, elas são feitas diretamente. Só os jurados, no caso do júri, que eles têm que falar para o juiz fazer a pergunta. O advogado e o Ministério Público, eles fazem a pergunta diretamente para quem está sendo interrogado, fazem a pergunta diretamente para quem está lá sendo ouvido como testemunha. Então, inquirição é perguntar. Então, quem pergunta no júri não é só o juiz, é o advogado, é o membro do Ministério Público, é o juiz também. Foram os dois principais erros. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui para tirar essas dúvidas. Na nossa concepção jurídica, a pena imposta ela foi abusiva, ela não levou em conta os preceitos jurídicos da aplicação da pena, não estou falando se é justo ou se não é justo, ela não levou em conta, ela provavelmente vai ser diminuída no tribunal, e não existiu crime de injúria, tampouco de desacato da advogada em relação à juíza no caso concreto. É isso, até logo.